Olá, sejam todos bem-vindos. Começamos aqui o módulo sobre métodos de análise de circuitos. Trataremos principalmente neste módulo do método de análise de malhas. Então, nosso objetivo é introduzir essas técnicas para analisar circuitos elétricos que contêm elementos em série, em paralelo e até mesmo elementos que não estão nem em série e paralelo. E nós estamos nesse nosso estudo aqui focando nas redes resistivas. Então, apenas circuitos contendo os nossos resistores, né? E aqui vai ser bem importante levar em conta nas nossas análises o sentido da corrente. Então, sempre vamos usar aquela consideração, né? Para a corrente entrar pelo terminal positivo, pelo maior potencial, sofre uma queda de tensão e sai pelo menor potencial do resistor, que representa o que nós já definimos aí como a lei de Ohm, né? V igual a R vezes I. Na nossa análise de malhas, teremos fontes de tensão e vamos analisar também com fontes de corrente. Bom, então estamos aí no módulo sobre a análise de circuitos elétricos. Então existem dois métodos básicos gerais para serem estudados. Então a análise nodal, ou chamada método dos nós, análise dos nós, que envolve a aplicação sistemática da lei de Kirchhoff das correntes, ou lei dos nós. Aqui tem uma particularidade, né? Quando nós aplicamos a análise nodal, nós vamos expressar as correntes a partir de variáveis de tensão. Então a gente vai expressar a corrente sempre como uma diferença de tensão. Um valor mais alto para um valor mais baixo, né, VA menos VB. Dividido pela resistência. Então essa é uma chave aí para análise nodal quando nós entrarmos nesse estudo. E pela análise de malhas nós temos a lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas. Nós aplicamos então somatória das tensões numa malha é igual a zero e expressamos a tensão a partir da variável de corrente. Tá ok? Então a lei de Kirchhoff das correntes é expressa a corrente a partir das tensões dos nós na análise nodal. E a lei de Kirchhoff das tensões, nós vamos expressar as tensões a partir das correntes de malha nesse método de análise por malhas. Com isso, resolveremos um sistema de equações para obter, no caso da análise nodal, a variável de tensão dos nós, na análise de malha, as correntes de malha. Tá? É importante ter bem claro isso. Então, como esse estudo envolve aplicações práticas, nós iniciaremos já com um exemplo e analisando primeiro o método chamado de corrente nos ramos. Tá? Então, nosso objetivo é determinar as correntes dos ramos nesse circuito que está aqui embaixo. Com R1, R2 e R3, tensão aí V1, V2 e V3.
Aqui já estou marcando as polaridades, né, para vocês, para nós não esquecermos, né. Então aqui arbitramos as correntes nos ramos, I1, I2 e I3, e pela convenção de sinal passivo indicamos a polaridade nos resistores. Então aqui nós temos a imagem desse circuito com as polaridades, tá? As fontes de tensão, que nós vimos já, que eu acabei de mostrar, e os resistores a partir do sentido que foi definido para a corrente. Então se a corrente está entrando naquele nó A, então ela passa pelo resistor nesse sentido, né? Do mais para o menos, no caso do I1. Aqui faltou a polaridade da fonte. E a corrente subindo, então vai do mais para o menos no resistor. E aqui descendo também do mais para o menos. Então aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para cada uma das malhas, cada um dos caminhos fechados. Nesse circuito nós temos duas malhas, certo? Malha 1 e malha 2. Vamos obter então a equação 1. Como que nós chegamos nela, né? Percorrendo a fonte de tensão, menos 2, a queda no resistor de 2, que dá 2 vezes a corrente I1, mais 4 vezes a corrente I3, igual a 0. Então aqui nós estamos arbitrando 3 correntes para cada um dos ramos do circuito, I1, I2 e I3. E indo para a malha 2, menos a queda no resistor de 4 ohms, porque nós estamos percorrendo a malha nesse sentido aqui, sentido horário, e a polaridade do resistor começa no menos. Então, menos 4 vezes a corrente I3, menos 1 vezes a corrente I2, porque aqui também percorre no sentido horário, então a gente entra no terminal de menos no resistor, mais as 6 volts, que está aqui na tensão dessa bateria, resultando na equação 2. Menos 4 e 3, menos e 2, igual a menos 6. E, para obter a terceira equação, já que nós temos 3 variáveis, precisamos de 3 equações. Analisando ali o nó A, I1 mais I2 entra no nó, igual a I3 que sai do nó. Então, I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Vejam que aqui as correntes que entram nós arbitramos o sinal positivo, as correntes que saem nós arbitramos o sinal negativo. Esse circuito tem quantos nós, pessoal? 2, né? O nó aqui de baixo é o nó de referência, que nós consideramos como 0 volts. Então nós caímos num sistema com 3 equações, 3 variáveis, colocamos na forma matricial. Então é aquele tipo de sistema que você tem uma matriz A, multiplicando uma matriz X com variáveis, né? E o resultado uma matriz B. Usando a regra de Cramer, nós resolvemos a partir do cálculo de determinantes. Então a corrente 1 ela é o determinante da matriz, que nós chamamos de delta 1, que divide o determinante da matriz delta. Aqui não é o nosso foco calcular determinante, né? Então eu estou colocando já a representação desses determinantes, fornecendo já o resultado da corrente I1, que deu menos 1 ampere. O I2 é o determinante delta 2, dividido pelo determinante delta. É aqui interessante observar que o determinante delta é o determinante da matriz A.
Vejam que estão aqui os elementos 2, 0, 4, 0, menos 1, menos 4, 1, 1 e menos 1. E o determinante chamado de delta1, a primeira coluna é substituída pela coluna da matriz B. Então vejam que nós temos 2, menos 6 e 0, 0, menos 1 e 1, 4, menos 4 e menos 1. E o determinante delta2, na coluna 2, nós substituímos pela matriz B. Então 2, menos 6 e 0. Tá? Só fazendo uma marcação aqui, para ficar bem claro. Então o I2 deu 2 amperes. E o I3, substituímos a terceira coluna, né? Que ficou, no caso, ficou ali uma correção ali que eu não havia feito. Então ali ficou a determinante 3, que deu a corrente de 1 ampere. Então, substituindo as correntes no circuito, o I3, então, vale 1 ampere. O I2 vale menos, o I1 vale menos 1. Quer dizer que a corrente está no sentido contrário ao arbitrado, tá? Então ali 1 ampere saindo do nó. O I3 é 1 ampere, né, que nós vimos. E o I2 aqui deu 2 amperes. Então entra no nó 2 amperes, desce o I3 igual a 1 e o I1 que vale 1 também, confirmando a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó, né? Então é sempre importante vocês fazerem essa verificação. Então LKC no nó A, 2 igual a 1 mais 1. Então o resultado está ok. Resolvemos esse exemplo. Agora vamos falar sobre a análise de malhas. Então o método das malhas. Malha nós vimos que é um caminho fechado. Então nós devemos aplicar a lei de Kirchhoff nas tensões, aplicando, né, determinando a corrente que passa na malha, né? Então nós arbitramos um sentido para percorrer a malha e a partir disso somamos as tensões. No caso das fontes de tensão, dependendo do sentido, pode aumentar ou diminuir, né, a tensão, e as quedas de tensão nos resistores. Então arbitramos as correntes de malha no sentido horário. Tá? Então essa observação aqui é importante. E adotamos as polaridades para os resistores com base no sentido da corrente de malha. Então isso fica bem claro quando se aplica num exemplo, tá? E esse método ele vale para circuitos planares, que podem ser desenhados em um plano. Então, circuitos
que você representa ele em duas dimensões, né? Isso que a gente chama de circuito planar, né? E não tem nenhum ramo cruzando, nenhum ramo se cruza. Vamos ver esse exemplo aqui. Determine a corrente que percorre cada ramo do circuito abaixo. Então, 3 resistores, R1, R2, R3 e uma bateria V1 e uma V2. Aqui, né, 6 volts. Então, primeira coisa, arbitrar as correntes para cada malha fechada e independente desse circuito. Usar a convenção do sentido horário. Incluir as polaridades dos resistores. Vamos fazer isso. Então, a malha, chamamos aqui uma malha 1, que a gente tem uma corrente de malha I1, e uma malha 2, que nós temos uma corrente de malha I2. E colocamos as polaridades. Então, a polaridade da fonte de tensão, isso já é padrão, né? O terminal menor no desenho é o negativo, e no símbolo da fonte o terminal maior é o positivo. Como a corrente sobe no resistor, então ela tem ali a polaridade positiva embaixo. O resistor de 4 ohms aqui no meio, ele fica entre as duas malhas, né? Então, quando a gente analisar a malha 1, nós vamos observar essa polaridade. Ele entra por cima, terminal positivo, e sai pelo negativo. E na malha 2, nós vamos observar a polaridade dada pelo sentido da corrente da malha 2. Então, ali entra no positivo do resistor, mais, né, o terminal maior da bateria é positivo, o terminal menor é negativo, e quando ela chega no resistor de 4 ohms, ela entra pelo positivo. Então, vejam que o resistor que fica entre as duas malhas, né, de 4 ohms, tem uma polaridade devido ao I1 e uma devido ao I2. Aplicar a lei de Kirchhoff nas tensões, adotando o sentido horário. Quando as correntes de malha estão no mesmo sentido, elas se somam, e quando elas estão em sentidos opostos, elas se subtraem. Então, aplicando a lei de Kirchhoff nas tensões na malha 1, menos a tensão da bateria, mais a queda de tensão no resistor de 2 ohms, mais a queda no resistor de 4 ohms. Então fica menos 2, mais 2 e 1, mais 4 que multiplica I1, né? Então o I1 é positivo, porque ele entra pelo terminal positivo do resistor, e o I2, né? O I2 está passando por aqui. Da malha 1, ele entra pelo negativo. Então, 4 que multiplica I1 menos I2 é igual a 0. Então, a equação 1, 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 2. Na outra malha, temos mais 4 e 2, porque o I2 entra no terminal positivo do resistor, menos I1, porque a corrente da malha 1 passa pelo negativo, mais I1 mais 1 vezes I2, né? Mais 6 igual a 0. Menos 4 e 1 mais 5 e 2 igual a menos 6. Então, duas equações, duas variáveis, I1 e I2, que serão resolvidas através da solução do sistema. Montamos a matriz, sistema na forma de matrizes. Usamos a regra de Cramer. I1 é igual a delta 1 por delta. Então ali a primeira coluna é a matriz dos resultados. E o delta é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, matriz A. Deu menos 1. Quanto que deu I2? Deu menos 2. Só reforçando, né, que aqui é representa a segunda coluna o vetor
né, resultado no sistema. A corrente no resistor de 4 ohms é dada pela lei de Kirchhoff das correntes. Então tem a corrente no resistor, aqui tem a corrente I1 e 2. Então a corrente ali deu 1 ampere. Então esse é o nosso circuito resolvido, né, com as variáveis de corrente já resolvidas. Tranquilo. Então vamos para o exemplo 1. Esse é um exemplo que eu estou colocando aqui na aula para nós exercitarmos. Não vou resolver ele tão detalhado, apenas para apresentar para vocês as equações e a solução que já está no material. Então vamos começar, né? Lei de Kirchhoff das tensões na malha 1 deste circuito. Só um pouquinho. Menos 15 mais 5 e 1. Ó, o resistor de 10 ohms está entre as duas malhas, né? E 1 menos e 2. Mais o 10 ali que é igual a 0, tá? Então vai ficar 5 mais 10, 15. E 1 menos 10 e 2. Igual a 15 menos 10, que é 5. Quando a gente tem uma equação assim, a gente pode, para facilitar os nossos cálculos, dividir todos os termos por uma constante, que isso não altera o resultado do sistema. Então 15 por 5 dá 3 e 1, menos 2 e 2, igual a 1. Então essa é a nossa primeira equação. Deixa eu confirmar. Tá. Indo na sequência, então aqui são os cálculos da malha 1, os cálculos da malha 2, menos 10. Ó, como eu estou na malha 2, eu vou seguir essa polaridade aqui, tá? Por quê? Porque a corrente de malha 2 tem o sentido horário. Então no resistor de 10 ohms agora eu vou usar essa polaridade. Então mais 10 mais 10 em 2 menos em 1 mais mais 4, 6 e 2 mais 4 e 2 igual a 0. Vejam que eu não estou usando a corrente 3, porque essa corrente do ramo I3 eu não preciso calcular ela agora. Na análise de malha, a gente usa somente a corrente da malha. E a corrente I3 ela é uma corrente que está num ramo entre as duas malhas. Nós podemos obter essa corrente lá na frente. Tá? Então a gente vai calcular ela no final. Então aqui fica menos 10 e 1 mais 20 e 2 igual a 10. Então menos 10 e 1 mais 22 igual a 10. Aqui a gente pode usar a mesma estratégia para reduzir esse
esses valores, dividir todas esses termos por 10. Então vai ficar menos e 1. Mais 2 e 2 igual a 1. Maneiras de solucionar esse sistema, tá? Existem várias maneiras. Um método é a adição, em que nós pegamos as duas equações e somamos, com o objetivo de eliminar uma variável. Então, a equação 1 mais a equação 2, 3 menos 1, 2 e 1, menos 2 mais 2, 0 e 2, eliminamos o e 2, igual a 1 mais 1, que é 2. Então, a corrente I1 vale 1. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum problema. Beleza. E a corrente I2 pode vir numa das equações e substituir o valor encontrado por I1. 2 e 2 é igual a 1 mais I1 2 e 2 é igual a 2 e 2 também vale 1. Com isso, temos aí a solução por malha, né? E o que nós podemos fazer para verificar a corrente I3? Deixa eu marcar isso aqui, só um pouquinho. Ai, não está me deixando escrever aqui, só um pouquinho. Então, olhando para o nó, I1 é igual a I2 mais I3, certo? Corrente que chega é igual a corrente que sai. Então, I3 é igual a I1 menos I2, que é igual a 0. Então, não passa corrente no resistor de 10 ohms. Tá ok, pessoal?